Saudações pessoal, aqui quem fala mais uma vez é o Fernando e seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. E no vídeo de hoje eu estarei explicando para você sobre rompimentos na análise técnica. Bom, primeiro de tudo, o que são rompimentos? Rompimentos são movimentos que divergem de um determinado padrão estabelecido anteriormente, ou seja, ocorre a quebra de padrões, que pode ser de suporte e resistência, ou linhas de tendência. Que vocês podem observar aqui uma linha de suporte, em que no par EURUSD aqui, em que começou aqui o movimento, subiu, desceu, tocou novamente. Aqui você já poderia traçar uma linha. Claro que quando se trata de suporte e resistência, quanto mais toques tiverem, maior confirmação. Mas, enfim, houve o segundo toque, subiu, desceu novamente. Aqui você poderia fazer uma compra, como foi explicado nas aulas anteriores. Subiu, desceu, chegou próximo. E aqui houve o rompimento. Isso daqui que nós chamamos de rompimento, também chamado de breakout. Vocês podem observar aqui uma vela de baixa, outra vela de alta e aqui confirmou o rompimento. Uma vela inteira terminou aqui sem cauda e significa que houve a confirmação do rompimento. Tem gente que nesse caso aqui realizaria uma venda, pois em razão de ter rompido, a tendência é que continue descendo. Bom, vou mostrar o exemplo aqui, o mesmo da imagem anterior. Na imagem acima, podemos observar aqui um candle vermelho de baixa, rompe a linha de suporte e dá continuidade à tendência de queda. Isso é o que chamamos de rompimento ou breakout. Bom, agora ressaltar aqui para ter cuidado com falsos rompimentos. Vocês podem observar aqui começou, segundo toque, aqui você traçaria a linha de suporte. Aqui no terceiro toque você poderia fazer uma compra. Aqui vocês podem observar que houve um grande candle. Vocês podem observar muito bem aqui que rompeu claramente. Porém, nas velas subsequentes, houve um movimento de retorno para o suporte traçado. Então, essa aqui é uma situação em que o preço ultrapassa, rompe a linha de suporte, que pode ser também uma linha de resistência ou LTs, mas que todavia volta a respeitar nos candles subsequentes, ou seja, ele rompeu e não continuou descendo, ele retornou dentro do padrão que ele tinha estabelecido aqui anteriormente. Bom, isso mostra que o mercado identificou uma região de suporte, porém a força vendedora acabou não sendo suficiente para manter os preços caindo e mostra, portanto, uma retomada da força compradora. Isso aqui pode acontecer, galera, não tem jeito, nada é 100%. Então, aqui cabe ressaltar e destacar a importância do gerenciamento de risco. Aqui poderia ser um rompimento, continuar descendo, era isso que a gente esperava, só que retornou. Aqui você poderia ver que seria uma vitória no caso, você realizaria uma compra aqui 15 minutos, porém aqui poderia ser um caso de derrota, pois podem ocorrer falsos rompimentos, pois como eu expliquei, nada é fixo e nada é exato. A gente sempre espera, a gente sempre tenta prever, utilizar todos os mecanismos, porém isso aqui pode acontecer. Isso é um mercado, ok? Bom, eu vou dar umas dicas sobre rompimento. Primeira dica é a frequência de toques no suporte ou resistência. Bom, aqui a linha de suporte começou aqui, aqui ocorreu o terceiro toque, poderia fazer até uma compra. Aqui chegou o próximo, aqui ocorreu um quarto toque, você poderia comprar também. Porém, vocês podem observar, vocês podem perceber que as velas se aproximaram
muito do suporte, indicando um possível rompimento. Aqui houve o toque aqui, claro que aqui você não teria traçado ainda, pois não houve segundo, porém você pode perceber que houve um certo afastamento, até retornar de novo. Aqui também tocou, se afastou e aqui tocou. Porém aqui começou a se aproximar muito, tocando com muita frequência no suporte. Então a chance de romper é alta. Então você, a partir do momento que você identifica que está muito próximo, realizar uma compra nessa região aqui fica mais perigoso. O teste do mercado nessa linha de suporte demonstra que não está conseguindo conter a força vendedora. Ou seja, aqui a força compradora mostrou força, a força vendedora mostrou força, aqui começou a ter um equilíbrio, porém aqui a força compradora estava caindo muito e a força vendedora ganhando força. Por isso que toda hora estava se aproximando. Aí já não fica um bom momento para você efetuar uma compra, pois está indicando um rompimento de queda. Isso aqui também se aplica à resistência e às LTs também. Bom, segunda dica é velas ganhando força na direção oposta. Quando ocorrem toques na linha de suporte, essa linha aqui em rosa que vocês podem observar, e o preço ganha força no sentido contrário, indica um possível movimento de reversão. Então, vocês podem observar que aqui ocorreu mais ou menos o contrário. Estava bem próximo aqui a linha de suporte, porém começou a se afastar. A partir daqui exatamente, ó, vale ressaltar isso aqui também, galera. Eu já expliquei isso daqui, ó, desceu, chegando próximo ao suporte e formou um pin bar. Você poderia fazer uma compra aqui. Olha só que interessante. Uma vitória tranquila. Aqui também formou uma espécie de pin bar. Então, quem não pegou muito bem o jeito, eu até recomendo que volte lá e assista a aula sobre padrões gráficos, que lá eu explico bem sobre essa figura e muito importante por sinal. Bom, vocês podem observar aqui que aqui ocorreu o contrário. Aqui estava bem próximo. Tocou aqui novamente, porém aqui se afastou e foi embora. Isso aqui indica a força dos investidores que estão comprando, força compradora. Bom, a terceira dica é com relação às velas grandes, velas com grandes sombras ou caudas. Ó, vocês podem observar que aqui deixou uma grande cauda aqui, apesar do corpo também ser bem grande da vela, deixou uma grande cauda, subiu, desceu novamente e ocorreram toques aqui. Bom, mas qual o significado disso? Quando um candle deixa uma grande cauda ou sombra próximo ao suporte, nessa figura aqui é o suporte, mas poderia ser a resistência também, significa que está respeitando aquele limite e indica possíveis pontos de reversão. Então, quando deixa muita cauda assim, galera, é sinal de que naquela região está muito claro, muito equilibrado, em que isso pode acontecer o toque e a chance de reversão é ainda maior. Bom, eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e nos vemos na próxima aula. Forte abraço!